Olá, pessoal! Nesse podcast, a gente vai abordar um pouquinho sobre os mecanismos imunológicos e o impacto da vacinação contra a giardíase em animais. Bom, vou introduzir um pouquinho sobre o gênero Giardia. Ele se constitui por 6 espécies diferentes. A Gelamblia, que infecta vários mamíferos e entre eles os humanos. A Gemuris, que é encontrada em roedores. A G. agilis, que é encontrada em anfíbios. A G. pistacia, que é encontrada em periquitos. A G. ardi, que é encontrada em garças, e a G. microte, que é encontrada no rato almiscarado. Em geral, esse gênero consiste em organismos unicelulares, que são classificados com um núcleo definido. Eles também são protozoários, que utilizam como meio de locomoção os flagelos, e são parasitas intestinais de diversos hospedeiros vertebrados, como o ser humano. Desse modo, ela é considerada uma zoonose. Esse organismo também possui duas formas evolutivas. A primeira tem características parasitárias, porque é ela quem coloniza o intestino dos hospedeiros. E a segunda tem características de resistência, porque ela sobrevive no ambiente. Alguns estudos também realizaram um mapeamento da estrutura genética da Gelamblia, que tem no total de 8 conjuntos de genes diferentes. Conjunto A, B, C, D, E, F, G e H. E entre eles foi verificado que o mais frequente é o B, apesar de o tipo A ser o mais abrangente. Também por ser causadora da giardíase, uma das doenças gastrointestinais mais comuns a nível mundial, é alvo de frequentes estudos. As manifestações clínicas dessa doença variam de assintomáticas até a diarreia aguda ou crônica, dores abdominais, gases, náuseas, vômitos, perda de peso, lesões intestinais e a síndrome de má absorção, que pode durar vários meses. E o tempo antes dos sintomas surgirem varia entre 1 a 4 semanas. No laboratório de diagnóstico, o resultado positivo para o gênero Giardia é muito frequente, tanto em animais que apresentam sinais clínicos como em animais que não apresentam. A eliminação pode ser encontrada nas fezes de animais clinicamente normais, e muitos permanecem com o parasito em desenvolvimento por longos períodos. Por ser um parasito muito bem adaptado, é muito difícil de ser controlado, já que o sucesso do tratamento também depende de medidas de manejo e de controle. As formas mais frequentes de transmissão são o acesso à água dos animais e a relação intensa com o ambiente em que eles ficam. Afinal, as formas parasitárias eliminadas nas fezes são as formas infectantes. O sistema imune do animal varia durante a vida, com possível redução ou perda temporária da imunidade protetora frente a mutações, em condições de estresse, alterações de dietas e em pacientes cujos mecanismos normais de defesa contra infecções estão comprometidos por algum motivo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a resposta imune do organismo frente a uma infecção por giardia. A primeira barreira para evitar a colonização da giardia é o sistema imune inato. Ele é a imunidade que já nasce com o indivíduo. As células intestinais, elas liberam uma espécie de muco que protege o intestino da ação de enzimas digestivas, que são algumas proteínas que ajudam a diminuir o tamanho das moléculas de alimento, quebrando-os, e destruindo também agentes patogênicos, como a giardia. E esse muco, junto com os movimentos que o intestino faz naturalmente, forma uma barreira física contra a adesão dos parasitos. Essas células que estão ali na parede intestinal, elas são renovadas a cada 3, 5 dias, como se fossem dentes, que caem e depois nasce outro por cima. Isso é uma das formas que o organismo tem de tentar se livrar do parasita. Porém, a maioria dos trofozoítos, que são as formas que são encontradas ali no intestino, se soltam e se fixam novamente na outra camada de células. Mas o organismo ainda possui como mecanismo de defesa da imunidade inata a produção de ácido nítrico, que é um ácido produzido no estômago para ajudar a degradar a comida ingerida e destruir substâncias maléficas. Também tem os fatores citotóxicos. Eles funcionam como um reloginho para a célula, que quando ela está infectada ou já está há muito tempo ali no organismo, ele a destrói, ou seja, ele regula o tempo de vida da célula.
E por último, mas não menos importante, a gente tem as células do sistema imune que estão ali presentes. Em segundo lugar, a gente tem o sistema imune adaptativo. Como o nome já diz, é uma imunidade que se adaptou. Ele se trata da imunidade que o corpo do animal adquire após o nascimento, após ele ser exposto a substâncias estranhas que vieram de fora. Essas substâncias recebem o nome de antígeno. Esses antígenos são apresentados, são mostrados como alguém te apresentando outra pessoa, para as células do sistema imune, que ao perceberem que se trata de algo incomum no corpo, começam a produzir moléculas que sinalizam para o sistema imune começar a atacar, como é o caso do parasita da giardia. Porém, ao tentar eliminar a giardia, o sistema imune muitas vezes acaba lesionando aquelas células ali do intestino, causando uma inflamação. Também aumenta aqueles movimentos ditos anteriormente que são normais, acabam se aumentando, que faz que as células se renovem antes do tempo. Com isso, elas ficam imaturas e não conseguem soltar aquelas enzimas suficientes para degradar os alimentos. E por ficarem muito grandes, não conseguem ser absorvidos, levando por fim a diarreia e os outros sintomas ditos anteriormente. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a vacina contra a giardíase. Já existe no mercado uma vacina veterinária contra a giardíase. Ela é feita a partir de lisados de células, que é o produto que obtemos após a desintegração da membrana celular. Podemos imaginar a célula como uma uva e a membrana celular é aquela pelinha que fica em volta. Esses lisados de células, então, são quando a gente retira aquela pelinha e deixa só a partinha de dentro. Esses lisados totais foram obtidos a partir de uma mistura de lisados celulares de ovelhas e cães. E ele ajuda a reduzir os sintomas e a duração da produção de cistos em cães e gatos, ou seja, diminui o tempo de liberação dos cistos no ambiente, lembrando que o cisto é a forma infectante. Essa vacina tem sido utilizada como uma forma de estimular o sistema imune a responder contra a doença em casos de giardíase crônica, em que os pacientes não respondem ao tratamento habitual, o que levanta a possibilidade intrigante de que uma vacina contra a giardia pode ser eficaz após a exposição do animal. A resposta imune contra os cistos se desenvolve no organismo no decorrer da infecção, e várias vacinas vivas reduzem essa eliminação dos cistos, consequentemente, a infecção pela giardia. Porém, essas vacinas que reduzem a transmissão não reduzem o número dos parasitos dentro do intestino, que estão em forma de trofozoítos, e que são os que causam os sinais clínicos. Desse modo, acaba limitando seu potencial e uso na clínica. Também lembrando que a vacina não é 100% eficaz no bloqueio da transmissão. Desse modo, seu uso é mais como profilático. Em um estudo recente realizado, uma vacina oral foi testada como forma de prevenção da giardíase em cães e gatos. Ela apresentou resultados positivos, tanto em infecções experimentais quanto em infecções naturais. Como resultado, observou-se a redução de casos de animais com giardíase crônica e evitaram-se novas infecções em cães e gatos jovens. Notavelmente, a imunização dos animais em uma área altamente endêmica diminuiu a percentagem de crianças infectadas, sugerindo que essa vacina bloquearia a transmissão zoonótica da doença. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Abaixo na descrição deixaremos todas as nossas fontes e referências.